Fala galera, beleza? Aqui é o Lubes do Motorhead Motoclube e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico, que é as regras old school do motoclubismo. Mais especificamente, a minha opinião sobre algumas dessas regras serem quebradas. Isso tudo para responder a pergunta da Reverneck, que quer saber a minha opinião sobre motoclubes que aceitam mulheres como piloto e membros efetivos. Antes de entrar nesse assunto, já ajuda esse joinha aqui embaixo pra gente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente lançar por aqui, beleza? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco sobre as tradições do motoclubismo. A manutenção de tradição em grupos sociais, como os motoclubes, por exemplo, desempenha um papel fundamental na construção da identidade coletiva, da união e do fortalecimento dos laços entre os membros. Algumas das razões pelas quais a preservação da tradição é importante em motoclube são: em primeiro lugar, identidade e pertencimento. As tradições ajudam a definir a identidade do grupo, proporcionando uma sensação de pertencimento aos membros. Ao seguir as práticas estabelecidas ao longo do tempo, os membros do motoclube sentem-se conectados a uma herança compartilhada, o que reforça sua identidade como parte do grupo. Em segundo lugar, coesão e solidariedade. As tradições promovem união entre membros do motoclube. Ao compartilhar experiências e participar de rituais específicos, os membros desenvolvem laços mais fortes entre si, fortalecendo também o espírito de solidariedade e camaradagem. Em terceiro lugar, nós temos o respeito pela história. Muitos motoclubes têm uma longa história e tradições que remontam às suas origens. Preservar essas tradições é uma maneira de demonstrar respeito pela história do clube, honrando os fundadores e as gerações anteriores de membros que contribuíram para o seu desenvolvimento. Em quarto lugar, nós temos os rituais e celebrações. As tradições frequentemente envolvem rituais e celebrações que marcam eventos significativos na vida do motoclube, como os aniversários, conquistas notáveis ou momentos de luto. E esses rituais reforçam a irmandade do grupo e proporcionam um senso de continuidade ao longo do tempo. Em quinto lugar, nós temos a transmissão de valores e normas. As tradições muitas vezes incorporam valores essenciais e normas do motoclube. Elas servem como uma forma de transmitir esses princípios aos novos membros, contribuindo para a união interna e a manutenção de sua cultura. Em sexto lugar, nós temos a diferenciação e identificação externa. As tradições distintas ajudam os motoclubes a se diferenciarem uns dos outros e a serem reconhecidos dentro da comunidade motociclista mais ampla. Isso contribui para uma identidade única e pode promover o respeito e o reconhecimento por parte dos outros grupos da sociedade em geral. Em resumo, um time que está ganhando não se mexe. A manutenção das tradições em motoclubes é crucial para preservar a identidade e promover a união dos membros e transmitir valores ao longo do tempo, preservando a sua ideologia. Isso cria uma base sólida para a continuidade e o sucesso do clube, proporcionando uma experiência significativa para os seus membros. Porém, é preciso ter muito cuidado para não deixar que a tradição dos motoclubes amarrem esses clubes a um passado que já não é mais viável. A gente tem que lembrar que, como indivíduo, o ser humano evolui e a consequência dessa evolução do indivíduo é a evolução da própria sociedade. Então a tradição deve sim ser mantida, a menos que ela ameace a existência do próprio motoclube. Só que introduzir mudança em tradição estabelecida em um motoclube pode ser um processo sensível, mas quando feito com respeito e comunicação aberta, pode trazer benefícios significativos. No caso de permitir que mulheres se tornem pilotos e membros efetivos de um motoclube, não significa invalidar o passado, mas abrir um caminho para o futuro. O segredo está no equilíbrio harmonioso entre tradição e inovação. Preservar as nossas raízes enquanto a gente abraça o que é novo é a chave para o crescimento. As tradições são as bases que mantêm a gente firme, enquanto a inovação é a faísca que mantém aquela chama acesa. Ao respeitar as tradições e abraçar as inovações, a gente garante que vai continuar escrevendo a história do nosso motoclube. Ao mesmo tempo que a gente se mantém fiel às nossas raízes, a gente explora novos horizontes. Mas e essa coisa de mulher pilotando e fazendo parte do motoclube, será que é realmente uma quebra de tradição? Na verdade, nem tanto. A história do motociclismo internacional já traz nomes como Adeline e Augusta Van Buren, que em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, decidiram se tornar mensageiras de moto para ajudar na guerra e lutar pela igualdade de gênero. Numa viagem de 5.500 milhas pelos Estados Unidos, enfrentaram desafios, incluindo prisões pelos trajes que elas usavam. Apesar da sua notável jornada e de se tornarem as primeiras mulheres a atingir o cume do Pikes Peak em uma moto,
a solicitação para tornar a mensageira foi rejeitada devido à resistência social da época. Além dela, a gente tem também a Teresa Wallach, que conquistou reconhecimento ao lado de Florence Blank-Iron, quando em 1935 conduziram uma motocicleta Panther de 600 cilindradas com sidecar de Londres até a cidade do Cabo. A jornada de 13.500 milhas levou quase 8 meses, enquanto enfrentavam um terreno árduo do Saara, elas enfrentavam condições climáticas extremas e animais selvagens e falhas mecânicas ao longo do caminho. Felizmente, a Wallach tinha habilidades mecânicas incríveis, tendo desmontado seu primeiro motor aos 18 anos e posteriormente estudou engenharia com uma bolsa de estudos que ela ganhou na universidade. Depois dessa jornada, em 1939, ela se tornou a terceira mulher a receber uma estrela de ouro do British Motorcycle Racing Club em Brooklands, após dar uma volta na pista com uma média de mais de 100 milhas por hora em uma Norton 350 cilindradas. Durante a guerra, ela se tornou mensageira mecânica para o Serviço Territorial Auxiliar, tornando-se posteriormente a primeira mulher a trabalhar com mecânica de tanque de guerra. Ah, Lubes, mas até agora você só falou de mulheres motociclistas individualmente. Beleza, então vamos falar de um dos motoclubes femininos mais famosos da história, se não for o mais famoso, que é o Motor Maids. No final dos anos 30, Linda Dujo, entusiasta de motocicleta de Providence, Rhode Island, fundou a organização Motor Maid para unir mulheres motociclistas. A iniciativa surgiu da sua intensa busca por mulheres motociclistas, resultando em 51 membros fundadores em 1940. Dot Robinson, de Detroit, foi a primeira presidente, liderando o clube por 25 anos. A organização promove o interesse por motocicleta e estabeleceu tradições como uniformes e desfiles. Durante a Segunda Guerra Mundial, algumas integrantes também serviram nas Forças Armadas. As Motor Maids continuam ativas até hoje, realizando convenções anuais e promovendo irmandade entre mulheres motociclistas. Depois de 25 anos na liderança, a Dot Robinson se aposentou, dando lugar a uma sucessão de líderes inspiradoras. O legado das Motor Maids persiste, destacando-se como uma comunidade unida de mulheres apaixonadas por motociclismo. Ou seja, o motoclube só de homem é tão tradicional quanto o motoclube só de mulher. E os motoclubes mistos, que aceitaram tanto homens quanto mulheres, souberam aproveitar das vantagens de se ter homens e mulheres trabalhando juntos em um único lugar. E o segredo disso não é tentar descobrir que tipo de clube é melhor, se o masculino ou o feminino. O segredo é saber que os homens vão complementar as mulheres aonde elas são falhas, assim como as mulheres vão complementar os homens onde eles são falhos. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau. Thank you.